Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Olha, antes de mais nada, sempre eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, é muito importante, senão os nossos convidados não dirão uma palavra e você não vai aproveitar do grande saber. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Olha, estou aqui com o meu amigo Dr. Solera, que vem aqui um dia sim, um dia não, né? E aos domingos também a gente grava. E eu estou com outro convidado super especial aqui, mas hoje eu vou inverter a situação e quem vai apresentar o nosso convidado especial é o próprio Dr. Solera. Faça as honras. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos amigos. Nada mais, nada menos do que Ricardo Galotti, um avião da medicina do esporte, principalmente da medicina do futebol. Por favor, doutor Galotti. Ele estudou com Hipócrates, só para vocês saberem o nível de conhecimento. Vai, Doc. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Kim, meu velho amigo Solera, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí da medicina do futebol, dopagem, de todos os assuntos. Tudo que permeia o nosso mundo aqui, exato, né? Exatamente. Olha só, então já que você me mandou essa bola, vou aqui com o Doc já jogar a seguinte situação. Pensando em futebol, que é a paixão nacional, mundial, todos nós sabemos. Agora, quando se pensa em saúde do atleta, que recorte você faz, né, dentro da medicina, da preocupação do atleta no passado, né? Qual a preocupação de hoje? Se mudou muito ou mudou muitíssimo? E vou além, qual a preocupação que você acha que nós teremos no futuro? Para onde nós estamos indo com essa... A gente fala muito aqui com seus colegas médicos, hoje é sempre o indivíduo que se trata, né? Antigamente as coisas, a medicina era pela média, muita coisa pela média. Hoje é a individualização de cada caso. Mas me diga como é que está a situação, qual o mapa? Então, eu comecei no futebol em 1996 no Paulista de Jundiaí. Oxi. De lá para cá, eu diria que mudou completamente as avaliações pré-participação. Praticamente, a gente não fazia uma avaliação pré-participação. Não fazia. É a realidade. No máximo um eletro, no máximo um exame de sangue. E tudo isso foi evoluindo já com o tempo, né? Claro que foram surgindo novas diretrizes das sociedades, tanto da Europa, dos Estados Unidos, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, e os exames começaram a serem feitos de uma maneira muito mais direta e obrigatória depois do falecimento do Serginho. O atleta... Que ano foi isso? Então, acho que foi em 2003, se eu não me engano. Você coloca isso como um marco para mim foi para esse cuidado, não? Visivelmente foi um marco, e aí começou-se a ter muito mais atenção e preocupação com a saúde do atleta. Hoje mudou completamente, tem nada a ver da década de 90 para cá, hoje, nos anos 2026, tem nada a ver. Quando você fala assim, você fala geral, né? Exames de imagens, marcadores sanguíneos, enfim, mas a preocupação mesmo, né? Você está falando, provavelmente deve ser isso, né? A preocupação com o atleta. A preocupação, claro, a gente faz todos os exames com os atletas, então vou dar um exemplo. No Corinthians, na semana passada, a gente fez a avaliação pré-participação anual. Então nós trouxemos toda a estrutura do Hospital Sírio-Libanês para dentro do CT do Corinthians e foram feitos os testes: eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico. Aí pegamos também o SEMA, que é um hospital de ouvido, nariz e garganta, fizemos toda uma avaliação oftalmológica, de otorrino, exames de sangue. Agora todos esses exames vão ser avaliados por uma equipe de cardiologia. E também quando o atleta ele é contratado, a gente vasculha, faz uma análise de imagens do corpo inteiro dele. Então, assim, do que era para hoje mudou completamente. Como você mesmo falou, o tratamento e o treino, a gente tenta individualizar ao máximo. O futebol hoje ele mudou muito. O futebol é físico. Então, as demandas físicas de hoje são completamente outro esporte em relação à década de 90. Então, se o jogador hoje não for um atleta, ele não joga. Entendeu? Antes o talento, ele corria 6 km por jogo, hoje ele corre 12, O jogador, 13. Se não for um atleta, ele não joga. Ele não joga. Essa é uma máxima. Exatamente. Então mudou completamente e até a estrutura dos departamentos, eles ficaram muito mais profissionais. Antigamente era o médico e o massagista. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, no Corinthians, 5 fisioterapeutas,
2 nutricionistas mais estagiários no departamento profissional, 3 médicos, um departamento de performance, que tem o preparador, o fisiologista, analistas de desempenho e toda a equipe da preparação do treinador. Então a estrutura ela ficou gigante, além de psicólogos. Isso que o doutor está falando, eu acho bem legal. Primeiro, eu prestei atenção no que ele falou. Esses atletas, então, têm todos os marcadores, mas é importante que o clube saiba o que fazer com as informações. Não adianta arquivar. Exato. Primeira coisa. Outra coisa, as equipes transdisciplinares, não é nem multi, é transdisciplinares. Porque eu preciso saber, todos os envolvidos precisam saber da saúde do Solera. Exato. Não adianta só o cardio saber, precisa saber, né, a saúde dele, a pasta dele. Exatamente. Esqueci ainda de comentar da odontologia e da podologia. Então, assim, é uma equipe grande. Eu que faço essa interface com o departamento de saúde, a gente tem reuniões semanais. Como você falou, não adianta eu ter informação e não saber como aplicar. Exato. Não tem resultado. Não tem resultado. Se o dentista chegar para mim e falar assim, o jogador X, ele tá com uma infecção dentária, pode dar uma lesão muscular, pode cair a performance. Imunidade. Então exatamente. Eu tenho que manejar isso. Podologia. Podologia. Uma unha encravada... Para mim é novidade isso. Uma unha encravada tira um jogador do jogo. Tira, claro que sim. Facilmente. Nossa. E bolhas enormes, que eles usam chuteiras novas. Não sei se diz assim, mas sei lá, a saúde do pé, vai, sei lá, não sei se é assim. Exato. Mas o que me chamou a atenção, e acho que do pessoal que está nos assistindo, explica um pouquinho melhor isso. Você falou, eu escutei isso. Você trouxe um grande hospital de São Paulo para dentro do Corinthians um dia inteiro, 2 grandes hospitais. Como é que é isso? É fácil? É tranquilo? É um caminhão que leva as coisas? Como é que faz? Você tem que lembrar que o doutor da meia-noite às 6 não faz nada. Bom, então para ele é tranquilo. É um caminhão que leva máquinas, é isso mesmo? Exatamente, Solera, é uma estrutura grande, bem difícil. Isso tem que ser já planejado com bastante tempo de antecedência. Eles levam toda a estrutura dos equipamentos 2 a 3 dias antes dos testes, com caminhões. Uma equipe de técnicos vai lá e fazem os testes para na hora não dar nenhum problema. Liga tudo. Geralmente eu corro na esteira do teste ergométrico para ver se está funcionando, ligo o eletro, faz o eco. Tem que estar tudo setado, tudo okay. Exatamente, e às vezes na hora... sim, mas a gente testa tudo, então assim, a gente tem muito a agradecer, porque é uma grande instituição, o Sírio-Libanês, claro, que fez parte dessa parceria, eles fecharam o setor de ergonomia deles por um dia, para nos atender. Então assim, é bem difícil... E a gente fica feliz de conseguir ajudar o clube com isso, num trabalho de excelência do departamento do clube. E deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o trabalho foi feito, né? Exato. Não tem preço, Espetáculo. A gente sabe que em times menores é muito mais difícil, tem uma dificuldade maior. Eu já trabalhei em outros times, eu trabalhei no São Caetano, no Juventus, mas a gente sempre conseguia tentar fazer o melhor para os atletas. Basicamente agora no Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo é mais fácil. Você usa uma marca, né? Sim. Entendeu? Toda a maquinaria do Exato, clube, né? É mais fácil. Você usa o marketing do clube, você dá uma contrapartida para a instituição. Mas a gente sabe que não é fácil. Precisa querer, precisa buscar, ter o contato. Eu cheguei a ter várias reuniões no hospital esse ano para poder acertar isso. Imagino que seja complexo, né? Complexo. Ele está contando aqui negócio já consolidado, mas é grande. Deve ter sido uma jornada impressionante. A gente já vem fazendo isso há algum tempo, né? E graças a Deus está dando certo, porque assim, a gente prima pela saúde do atleta, porque quando ocorre um episódio no campo é muito traumático. Então a gente tem que ter a consciência tranquila que a gente está fazendo o melhor. Isso para qualquer atleta, né? Eu acho que faz parte do médico do esporte, do futebol, fazer isso. Você me deu um gancho, queria saber dos dois, tanto do Solera quanto do Ricardo, o seguinte. Tanto tempo de jornada, os dois, como é que vocês estão hoje no gradiente emocional com os atletas? O quanto vocês já se envolveram, já sofreram e atrapalhou a performance no trabalho? E como é que vocês estão hoje? Isso já fez uma casca muito poderosa e hoje vocês são muito mais performáticos porque o emocional não aciona tanto? Como é que é isso para vocês, assim? Eu tô falando das angústias do seu atleta, né? De todos os que passaram com você.
Você simplesmente resolve e leva aquilo para casa um pouco? Como é que é? É difícil isso, né? Porque assim, eu já depois de tanto tempo, já quase 30 anos fazendo tempo, isso, você cria uma casca, Sim, né? Uma claro, resistência. Eu tenho um contato atualmente muito mais profissional com eles. Então, assim, claro, a gente absorve um pouco as angústias, as tristezas. Eu já trabalhei com atletas de porte muito grande, que tiveram lesões graves. Mas não é só o atleta famoso. A gente tem um contato bacana com todos e absorve. Mas você tem que saber dividir. Você tem que ser o médico humanizado de saber, vamos ajudar aqui o que puder. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso, de tentar ajudar ao máximo. Mas também você tem que blindar um pouco. Você tem que saber ter um equilíbrio. Esse gradiente é importante, acho que é só com a experiência, né? O tempo vai ficando... Vai te forjando. Vai te forjando em determinados, né? Eu já trabalhei em 3 clubes grandes aqui de São Paulo, então você acaba aprendendo, vai aperfeiçoando, vai ficando mais experiente, mas tem horas que é bem claro. difícil. Nem todo dia é dia de... Não, por exemplo, você tá num jogo, um atleta tem uma lesão gravíssima, você tem que ir com ele pro hospital, acontece uma coisa muito grave, é ruim, né? Então você fica um pouco... Claro, mexido. Fica. Doc, e aí? Então, na minha área, que é a área da antidopagem, a gente vem ao longo desses anos todos, também tem bastante tempo aí, né? De 1982 fazendo isso. A gente tem também muito tempo de casa, né? E aí a gente acaba ficando... Eu tenho medo, na verdade, Kim, de ser indiferente. Né? Porque assim... É uma linha tênue. É muito tênue, Não, né? tem razão. Né, Galotti? Porque assim, você vê um resultado analítico adverso, é como um colega que... Né, vê um exame de uma tomografia, ele fala às vezes pra gente assim, eu tenho uma tomografia aqui de uma lesão. Não, você tem uma tomografia de um paciente que tem uma lesão. E no antidoping, eu tenho um resultado aqui para cocaína, que não é um atleta que infelizmente tem alguém ali tropeçou. Atrás do papel. Exatamente, então a gente tem que tomar cuidado. Isso eu acho bem, na área de vocês, bonito, porque não é muito fácil. Não deve. Dopagem. Quero saber da dopagem, a preocupação. Acho que da mesma questão que eu te coloco no início, que analogia você faz então do passado hoje, do futuro, o que você viu lá atrás da dopagem e hoje? Como é que a gente está no mundo e aí afunilando um pouco mais para o teu trabalho, né? Também evoluiu completamente, né? Volto a dizer, no começo lá, anos 90, é muito diferente, né? Eu acho que o trabalho que o Solera faz é um trabalho fantástico, de educação continuada, de atender a todos, a todo momento. Educar, né? Eu brinco com ele, o telefone dele tá sempre à disposição. Então, eu acho que ele é a pessoa que plantou tudo isso. Que representa, né? Mas a gente vê que os atletas, hoje em dia, eles estão muito mais preocupados, entendeu? Apesar de... Antigamente, a gente ficava bem antigamente, com o uso de substâncias entorpecentes. Hoje em dia, não. Eu tenho mais medo de manipulados, a gente estava falando, né? De cremes para tatuagem. Né? Mudou um pouco o perfil, eu vejo assim. E nós tivemos agora a felicidade na semana passada de ter a presença do Dr. Solera lá no Corinthians. Ele fez uma palestra para os atletas do futebol profissional, brilhante como sempre. E todo mundo sempre sai com uma pergunta, né? Os atletas, será isso aí? Eu acho fantástico o trabalho que ele faz, entendeu? E de educar... E às vezes é difícil de levá-lo ao clube, às vezes tem uma resistência, não é tão fácil. Mas deu certo dessa vez e a gente agora vai, assim, sempre conta com o apoio dele para isso. Eu acho que o assunto dopagem... Doc, eu digo dopagem ou antidopagem? Eu prefiro antidopagem. Antidopagem, né? Mas... o assunto antidopagem, eu acho que sempre foi um tabu, acho que melhorou, a minha impressão, né? Melhorou muitíssimo, mas eu acho que ainda tem um caminho, né, Doc? Acho que ainda tem um caminho para... Se a gente pegar os dados, né, dos últimos 12 anos, fidedignos, dados da UADA. Vamos falar desse? Porque eu acho muito legal. Dos últimos 12 anos, quando a gente pega legal a presença de algum tipo de substância, a gente vê que os anabolizantes,
Em 2012, correspondiam a 50,6% dos casos positivos. 2012, pessoal, o anabolizante esteroide Isso. correspondia a 50,6% 50,6%. dos casos positivos. Interessante. 2013, 63%. Subiu. 2014, 48%. Caiu. 2015, 50%. E aí a gente vai indo até 2024, né? Que 25 ainda não saiu os dados estatísticos. Estamos em 37% e 42%. Então, infelizmente, tem uma linha que não muda. A gente não consegue mudar nem com o advento da atividade educacional. Eu acho que para os próximos anos, talvez a gente mude isso, mas a gente ainda tem o anabolizante como uma substância mais utilizada em todos os esportes. E isso é uma pena, né? Não é a realidade do futebol. O futebol é o doping involuntário, que é sempre o que mais aparece. Não é o colega do clube que prescreve nunca um medicamento proibido, é o atleta que às vezes busca alguma coisa fora e aí está contaminado ali. A gente conversou num outro podcast sobre essa história da contaminação, Isso. aquela coisa toda. Saia justa pro Doc. Convidado, agora acabou a moleza. Qual é? O que será que o doutor não tolera num profissional da área da saúde que está dentro do esporte? É uma boa pergunta, né? Kim, eu não gosto de um profissional da saúde não tão humanista, mais numérico, eu não gosto... Enfim, o que você fala? Pô, isso não dá. Tem várias posturas que eu não gosto, pra te seria? falar a verdade. Uma é de ser o médico boleiro. Médico boleiro. O boleiro é o cara que quer aparecer, que quer levar o jogador, forçar ele na clínica dele, que quer forçar um tratamento que não é preciso para aparecer, que indica coisas que a gente não concorda. Nossa, tem bastante. Tem muita coisa. O físio que às vezes faz um procedimento também fora do clube. Eu acho que as redes sociais hoje a gente precisa ter muito cuidado. Entendeu? Ela tem um lado bom. Sim, claro. Para mostrar, para educar, e tem um lado ruim. Tem muita desinformação. Muita desinformação. Falando de médico, né? Tem médico descompromissado, tem médico que não anota no prontuário, tem médico que chega atrasado, tem médico que não tá nem aí. Doc, a maioria dos meus amigos são médicos inúteis e eu brinco com eles. Alguns ficam putos, outros continuam, outros já não ligam mais. Eu já falei pro Solera, eu sempre falei, o médico às vezes sofre de uma doença grave, que é o delírio de autoridade. Né? É verdade. Né? O cara quer... E não é, pô, não pode fazer assim, Não. né? Então é isso que você tá falando, né, também, né? Num certo aspecto, né? Claro, eu acho que assim, você tem que ter a sua responsabilidade e postura inerente ao que você tá fazendo. Pô, Entendeu? Então é complicado. Eu já trabalhei com médicos em outros clubes que eles levavam o atleta na clínica, tirava foto fazendo um procedimento que não era para fazer. Eu não concordo, eu acho não é o meu modo de trabalhar. os atletas, boa o Doc ter falado isso, os atletas continuam, não sei a experiência de vocês, meio delicado, mas continuam fazendo um protocolo fora do clube e isso pode dar problema? Na antidopagem a gente sempre fala, não vá para fora do clube. Exato. Mas a gente sabe, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou do Conselho Federal de Medicina. E lá a gente não proíbe que você, Kim, vá para o médico fora do clube. Como o Galotti nunca vai falar para um atleta, você não pode se tratar com um médico de fora. Desde que? Desde que eu tenha acesso às informações, Sim, senão, desde que... senão eu perco. Lógico. Meu clube perco. Exatamente, isso mesmo. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, dos médicos dos clubes. Hoje, a gente conversa com eles, eles pedem, inclusive, não foi o caso da palestra do Galotti, o Galotti me pediu quase nada para eu falar, falou, Solera, manda bala, você sabe melhor do que a gente aqui como tocar uma palestra antidopagem. Mas tem colegas que pedem isso.
sabe, Galotti? Pô, Solera, fala que eles não podem ir para fora. Falo, não, falar que não pode ir é muito, né? Vamos sugerir que eles fiquem aqui com vocês apenas. Para a boa fluidez dos nossos trabalhos, seria interessante. Esse é o Mas ideal. isso eu acho normal. Eu acho que o atleta ele é um paciente, ele tem direito de passar com o que ele quiser. Só que eu tenho que ficar sabendo. É só esse detalhe, né? Só isso, eu Galotti? preciso saber o que ele vai tomar, que procedimento ele vai fazer. Não tem problema nenhum, eu não fico incomodado, mas de maneira alguma com isso. Eu só não gosto quando é escondido. Porque depois, a hora que dá errado, é sempre Exato. o médico do clube. O de fora nunca tá errado. E a gente sabe a quantidade de problemas que a gente tem com isso. São semanais, eu diria. Pô, isso em vocês eu acho fantástico, né? A responsabilidade do médico, especialmente no futebol, né? Me fala do nível de tensão. Também já está calejado, os caras estão 200 anos no ramo, mas é uma tensão. Cada atleta que você cuida ali, eu imagino... Estou falando imprensa, estou falando tudo, porque o mundo desanda do dia para a noite, assim, sem aviso prévio, né? É uma tensão, né? Tratar das pessoas, a medicina em prol do atleta. Não é uma coisa simples, que você... Não deve ser uma coisa simples. Como é que vocês lidam com isso? Não é simples. Hoje em dia, a grande... São muitos olhos, né? Hoje em dia, os atletas maiores, assim, eles têm staffs fora, né? É normal. Ele tem o preparador, o fisioterapeuta, alguns têm médico, alguns têm nutricionistas. Tudo bem, é um time dele. Então é difícil, né? Porque às vezes você fala uma coisa, o outro fala outra. O entendimento do mesmo é diferente. A interpretação de cada profissional para aquele caso, ou do joelho dele, ou da nutrição, Exato. é diferente. Medicina não é engenharia, matemática, é diferente. Eu tenho uma visão de tratamento, o outro não é que tá errado ou certo. Não, sim, eu entendo. É que às vezes a gente conduz de outras maneiras. Então isso é difícil. Então assim, eu tento levar, eu acho que eu tenho um relacionamento muito bom com todos. Então eu levo na amizade. Falo, pô, você quer passar? Tá aqui meu telefone, deixa eu falar com o teu médico. E na grande maioria eu falo. E não tem problema nenhum. Entendeu? Já tem um médico que acompanha o jogador desde a infância. Pô, eu não quero, eu só quero ajudar. O cara tem a pasta dele lá, só vai dar o gradientezinho aqui, vambora. Eu né? ligo lá, pô, e aí, o que você acha, tal? Vamos fazer assim. Eu procuro levar dessa maneira. É melhor para todos. Não adianta você querer brigar, porque é o pior caminho. Eu vou sempre no caminho de tentar na fluidez. Sim. Eu tenho esse perfil. Inteligente. Galotti, me surgiu aqui uma pergunta. Quem está nos assistindo vê o doutor Ricardo Galotti muito tranquilo, muito calmo, né? E o Kim falou sobre pressão e ele bateu no peito e resolveu a pergunta rapidamente, facilmente. Mas eu queria que você falasse pra gente, Galotti. Aperta ele aí, Doc. É isso. Queria que você falasse pra gente, por exemplo, nós estamos hoje numa segunda-feira, ontem, domingo, provavelmente o Dr. Ricardo Galotti fez um churrasco com a família. E com pedras vulcânicas para relaxar aquela, Sim. sabe? Tá. Esse foi o seu Nesse domingo nível, ontem, Dr. Galotti? Muito pelo contrário, né? Não tinha nem churrasco nem as pedras. O futebol tá parado, Dr. Galotti? Tivemos um jogo amistoso fora da cidade de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente. Fomos a Cascavel, uma cidade que eu nunca tinha ido, fazer um jogo amistoso lá. O clube marcou e nós somos funcionários, temos que ir. Isso é uma coisa que o futebol a gente aprende assim. Teve um feriado aqui em São Paulo na quinta-feira, então quinta, sexta, sábado e domingo a grande maioria das pessoas Na praia. viajou pra praia ou pro interior, que hoje está mais frio, etc. A gente trabalhou. Então assim, sei lá, é uma coisa que eu acostumei já. A gente não tem mais o final de semana, só que segunda-feira eu também trabalho. Segunda é segunda, né? Segunda é segunda. Não virou domingo, né? Mas eu já acostumei, né? Isso daí, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Então você tem que saber levar disso. Uma coisa que é importante toda vez que eu vou fazer um jogo fora, eu procuro ver que hospital tem fora. Ah, imagina. Eu ligo para um colega da região. Eu liguei para 2 colegas da região. Falei, pô, qual é o melhor hospital? Se acontecer alguma coisa, eu posso... E eu sempre pego contatos de médicos locais. Mesmo agora já mais velho, tudo. Porque assim, eu sou precavido em relação a isso. Porque é uma cidade que a gente não conhece, não
não Claro. tem acesso e as coisas acontecem, né? Aí você tem um mapa metabólico do Brasil para ver onde você Exatamente. Exato. Claro, cidades como Rio de Janeiro, Minas, Belo Horizonte, não, estado. Porto Alegre, a Sim. gente já foi muitas vezes, mas Cascavel era a primeira vez que eu tinha ido. Então você fica um pouco receoso, porque assim, além dos 20 jogadores, a gente tem um staff gigante que vai junto, né? Então tem pessoas, tem diretores, tem pessoas lá da comissão, e a gente tem que saber o histórico de saúde deles também. Dos atletas, como a gente falou, a gente faz todos os exames. E dos outros? Eu não sabia que eu tinha esse Tem. aspecto de preocupação. Eu tenho. Eu procuro legal. saber o que cada um toma. Uma viagem mais longa, eu faço uma investigação de cada um que vai viajar. Que remédio você toma, qual o seu plano de saúde, que nem todos têm o mesmo plano de saúde. Claro. Dou uma olhada onde pode ser atendido. A gente já teve É legal você falar um isso, monte de caso aí de... Não de atleta, mas muito raramente vai te dar um problema. Porque a gente já checou tudo. Altamente monitorado. Agora tem obesos, tem diabéticos, tem verdade. hipertensos, tem um verdade. monte de coisa. E você tem que saber. Tem o mundo real, né? Tem o mundo real de pessoas que ficam doentes. O atleta é um touro, assim, a maioria. Bom, Sim, o que dá sim. medo é ele machucar no jogo, você ter que usar hospital. Enfim, isso pode acontecer também, como já aconteceu diversas vezes. Agora, e o resto? O resto não, né? E o montante da comissão, não, o restante da comissão. Então tem esse olhar também. Não é só o cara. Quem olha na televisão, Incrível. liga lá, fala, o cara tá jogando água ali, mas tem um universo muito grande por trás disso. Qual comentário você faz, Doc, sobre essa situação que nós não tínhamos visto ainda, sobre a hidratação nesse calor tão forte? Hoje mais tarde eu tenho um programa que eu faço toda segunda-feira com os especialistas no Tour de France, né? Então a gente fala das etapas todas, a gente falou a mesma coisa, que eles estão se resfriando e toda essa parte de bebida hidroeletrolítica. Como é que está esse olhar da medicina para os superidratantes e a temperatura, não no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, antigamente, até o pessoal do doping é que fazia isso. Eles iam lá, via quanto estava a temperatura, vamos supor, tivesse acima de 28 graus, ia ter uma parada. Por exemplo, agora na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, a temperatura é altíssima. Altíssima. Cai muito a performance e você aumenta as lesões. Eu acho importante ter essa parada. Independente, é por causa de propaganda. Não, eu acho que para a saúde do atleta é bom. Eu acho bom, eu vejo com ótimos olhos. Porque aqui, vamos supor, você vai jogar na região nordeste do Brasil. Então, Rapaz, é muito quente. puta. Eu fui forno. uma vez fazer um jogo em Cuiabá. Eu tava parado no banco, eu tava pingando. Tinha um jogador que jogava no time lá que eu tava, que era um inglês. Ele teve cãibra no corpo inteiro. Caralho. Até no abdômen. Eletrólito perdia. Entendeu? O nosso departamento de nutrição faz um trabalho fantástico em relação a isso. Entendeu? Eles têm muito cuidado com a reposição. Com a perda de líquido, muda, perda de... Muda completamente. Acaba com a performance do cara. Acaba com a performance. Então, assim, eu apoio completamente essa parada, principalmente nessa alta temperatura que está sendo os jogos da Copa. Acho importante e volto a dizer, hoje em dia, com a nutrição, antigamente quem fazia dieta era eu. Sim, eu imagino que sim. Eu perguntava para os caras, o que você quer comer? Bife à parmegiana. É sério? Galote chefe. Que medo, hein? Hoje não, é tudo... milimetricamente individualizado. É verdade, é Tinha verdade. um suplemento para cada um. Gluten free, lactose free, aí vai, né? Suplementos para Muito tudo. legal. Eu acho sensacional. É o que você falou no começo, você tem razão, mudou totalmente. Não só a parte física, mudou, outra situação. Nutricionista, imagina que você nunca, não tinha nada. A água, o que a gente dava, cheguei a dar caldo de cana. É legal. Puta, glicemia lá na casa do chapéu. Pegava Mas lá era o que era o isso. destrozol. Destrozol, nossa, a caixinha com milho. Vai lá, joga. isso Tá, mesmo. Doc, lembra disso? Era isso que Eu se fazia. lembro do destrozol. Chupar laranja, tem uma expressão, já chupou laranja no intervalo, Meu Deus. rapadura, Rapadurinha, claro. isso que se fazia. Hoje, imagina,
outro mundo. Eu fico olhando lá, Você assim... fala, pra você que veio lá de trás... Eu admiro, assim, o que eles estão fazendo agora. Eu acho muito bacana. E volto a dizer, o nosso departamento de nutrição é muito bom. Muito bom. Foi, para mim, um dos melhores que eu já trabalhei. Não é porque eu tô agora no Corinthians, mas eu acho que eles são muito competentes. Cuidadosos. A gente até fez agora... A gente não, né? Eles montaram agora um quiosque da nutrição lá. Ficou sensacional. Olha lá, que louco, que legal. Ficou ótimo. Porque essa é uma realidade, né, Solera? Não tem que volta tem que mais. ser, não tem E volta. a ciência já mostra o resultado. Não é uma coisa, não é delírio. É real, é ciência. Né? real. A gente vê lá no American College, etc e tal, todos os trabalhos. Imagina, é científico o negócio, né? Eu fico impressionado como a medicina do esporte, e agora tem um subproduto, a medicina do futebol, né? É totalmente diferente da medicina do ciclismo, por exemplo. né? Sim. E aí você tem lá especialistas, né? Por exemplo, o Corinthians, os outros clubes de São Paulo, os grandes clubes de São Paulo, têm os seus bons profissionais também. Sim. Mas eu estive no Corinthians a semana passada, onde a gente fez a palestra lá, a convite do próprio departamento médico do Corinthians, Dr. Galotti, e inclusive eu almocei lá, né? Almoçamos lá, né? Espetacular. Você vê que assim, é um ambiente... Parece que você está num centro cirúrgico. Agora você falou tudo, o ambiente, né? Tô imaginando a área do DOC, que é o departamento médico, mas o ambiente tem que ser bacana. Tem. Bacana no sentido, né? Ok. Porque isso reverbera, né? O ambiente tem que ser... E o clube é o espelho, né? O resultado do time. Como o campeonato é muito longo, né? Digamos, um campeonato brasileiro de futebol é muito longo. Começa em janeiro e termina quase em novembro. Não é uma partida, deu sorte, né? Uma, duas, 10, muitas uma partidas. sucessão de atitudes. Agora, me fala uma coisa, o recovery. Isso agora é... Isso, na minha cabeça aqui, né, Solera, a gente fala aqui com seus colegas e tenho falado muito, e a gente sabe que o atleta foi muito bem, obrigado, porém ele tem que fazer o recovery, ele tem que se recuperar, ele tem que ter o aporte proteico correto, ele tem que dormir, enfim, e assim por diante. Fora o aporte todo suplementar, mas como é que está a preocupação do departamento médico do recovery dos atletas? Acho que esse é um ponto. Ótima pergunta. É uma preocupação gigantesca do departamento médico e de performance. Eu acho que para mim o Corinthians, dos times que eu trabalhei, tem o melhor recovery que eu vi. Eu cheguei agora, é a minha terceira passagem pelo clube, eu cheguei em setembro do ano passado e vi que a estrutura estava muito bem montada. O recovery começa imediatamente após a partida. Né? Então, o que a gente faz? A gente já leva 3 fisioterapeutas na viagem e 2 massagistas. Então, os atletas, terminou o jogo, já tem o nutricionista, ele já monta o cardápio, 2 dias antes ele vai mandar no seu WhatsApp o que você quer comer. Então, a gente já sabe o cardápio, ele vai te suplementar de acordo com a sua demanda, o atleta já sai do jogo, ele já vai fazer a massagem, e a gente sabe que a massagem é uma das melhores maneiras de recuperar. Aí tem a opção da banheira quente e da banheira fria. E os atletas que jogaram menos tempo, eles vão treinar. Isso daí no minuto após o jogo. Começa assim, comida, massagem, pior que isso, banheiras, nutrição, tudo isso. No dia seguinte, no dia após, 2 dias após, a gente já vai ter o recovery no clube, com equipamentos de LED, as botas pneumáticas, com tudo aquilo. Aí o atleta vai fazer o CK e a termografia e a gente vai ver como ele tá. Claro. Para ser mais preciso ainda. Para ser mais preciso ainda. Aí depois ele responde o questionário, se ele dormiu bem, se ele não dormiu bem, se ele tá com uma queixa localizada, o grau de cansaço que ele tá. Porque assim... Só uma coisa. Claro. Dosa CK, todo mundo? Todo mundo que jogou. Que jogou. Explica então pra gente poder, né? O CK é uma... que é o CK? É verdade, vamos explicar. O CK é uma enzima que você vai dosar, que a gente tem essa enzima basal, o Kim, o Solera, o CK é 200 basal. Tá. No jogo, a gente tem uma curva, né? Então a gente sabe, tá 700. Se ele tiver CK alto, uma dor localizada, tá doendo meu posterior da coxa, você vai fazer a termografia, que mostra que ali tem uma temperatura aumentada, já te liga um sinal de alerta. Até para que eu possa saber o que eu vou fazer com esse jogador nos próximos, vai ficar o primeiro tempo, enfim. Exatamente. Aí o que você vai ver?
Até o próprio programa da termografia, Sugere. ele já mostra se aquela temperatura já está fugindo do padrão dele naquele quadrante. Cacete. Pela inteligência artificial já dá um sinal de alerta para você. Pera lá. É, Vamos entender. Joga domingo, isso. quarta, sábado. Exato. Terça, sexta, segunda. Exato. E aí isso aí Por isso que o recovery É fundamental. absolutamente tudo. Então, hoje em dia... coisa, rapaz. Exato. Então, assim, agora a gente vai começar, semana que vem começa o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Teoricamente, a gente vai fazer 30 jogos até até dezembro. É muito jogo. Então, assim, a gente tem que saber como vai recuperar. Que treinar de verdade é difícil. E olha só o detalhe que o Doc está falando, eu imagino que seja assim, se o João tem um perfil X, provavelmente a dieta dele, porque ele depleta mais, a ingesta de carboidrato pós-treino ou a relação carboidrato-proteína possa ser diferente do Manuel. Por isso que a individualização de cada um é importante, porque se eu for pela média, talvez 10 se recuperem e o resto não. Exatamente. Não, Muito legal. Eu acho isso muito É importante. muito- Claro que controle de peso, percentual de gordura, tudo isso é usado. A gente tem um DEXA dentro do CT. Ah, tem um DEXA? Tem. A gente tem um O DEXA. DEXA é o mais preciso, né, Doc? A gente fez agora, né? Todos os atletas fizeram, fizemos a perimetria. Tem o controle total. Que louco. Tentar... Uma NASA lá dentro. É uma NASA. E assim, a gente tem que... Incrível. Eu acho legal, a gente tem que ter o científico. Isso você... Não abre mão, claro. Não dá para abrir mão. Sim, claro sim. que tem o feeling também É, sim, individual, eu ia falar mas sobre você isso, tem que é. seguir uma linha. Sim. Hoje em dia é isso. Agora, o que a gente está querendo levar para o clube? A gente está levando bastante avaliação biomecânica. A gente quer levar um instituto de biomecânica para lá, para ver mecanismos tal, entendeu? Ele pode ser muito mais performático se Se eu levantar a cabeça. Se eu Sei lá. corrigir alguma coisa. É. Claro, é o detalhe do Ele gasta detalhe. muito mais energia com aquela Exato. cabeça baixa, né? Porque assim, os jogos hoje, eles se decidem nos detalhes, Nos né? detalhes. É muito igual, é muito físico, como eu já falei, então você tem que ter o detalhe. E assim, a gente vai jogar, vamos supor agora, a gente vai jogar a Copa do Brasil com o Internacional de Porto Alegre, a gente vai jogar o primeiro jogo da Libertadores com o Rosário da Argentina, são jogos duríssimos. Por isso. Então assim, eu acho que 1% faz diferença. Sim, claro que sim. Nesse nível, Nesse nível faz. Mas você vê que essa é uma medicina que o que o Galotti vem falando aqui com a gente, que mudou. Porque antigamente, você é médico, meu amigo, você não quer tomar conta do meu time? Agora não é mais assim. O que ele falou aqui é muito específico. É para a medicina do esporte. Diga-se, Dr. Galotti é o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Ou seja, Galotti, não é para qualquer um, né? Você tem que estar na medicina do esporte antes de mais nada, não é isso? Eu acho que você tem que ter, para você estar num time grande, você tem que ter um pouco de experiência. Não adianta você chegar, eu sou médico do consultório, eu sou um bom ortopedista, ok, e vou trabalhar no futebol. É difícil, porque é uma outra medicina. claro. Então, eu acho que você tem que ter uma experiência pregressa no esporte onde você vai atuar. Entendeu? Eu acho isso fundamental. Só voltando ao recovery agora, o clube está investindo em novas banheiras, está tendo toda uma reforma na área molhada. O clube está com essa visão da diretoria, da presidência. A gente também tem que elogiar o trabalho que eles estão fazendo. E acreditar nisso, E né? eles acreditam Esse nisso. que é o ponto. Por isso que Entendeu? tudo isso saiu. Por isso que tudo isso saiu. Claro. Eles melhoraram a nutrição, estão melhorando o recovery. O clube quer fazer isso. Entendeu? E para quem trabalha, vocês todos, o profissional da área da saúde, que legal, né? Assim, Não, é muito legal. tudo tá fluindo pro mesmo... Pro mesmo caminho. Sim, todo mundo tem o mesmo propósito. Isso, se a gente vai ganhar ou não, a gente não sabe porque é Sim, difícil. é um jogo. Existem ótimas Sim. equipes, mas a gente trabalha muito para isso. Entendeu? Só voltando no médico que quer jogar. Antigamente, o que o Solera falou, era muito comum. Você tinha um amigo, vai lá, faz aí o clube, mas hoje, na especificidade que está hoje, é muito difícil. É muito difícil. Não é achar que a pessoa não tem capacitação, muito longe disso.
É que o detalhe hoje é muito grande e o relacionamento interdisciplinar, ele é muito importante. Exato. Solera, faça uma pergunta pro doutor que ele não saberá responder e capricha. Depois tem a tréplica. Bom, digamos que comece o campeonato aí da Libertadores, o Corinthians vai participar, sempre participa, né? Todo mundo que é torcedor do Corinthians sabe disso, o Corinthians sempre participa. Aí na hora que um grande jogador, um grande batedor de pênalti vai lá e bate o pênalti, chuta a bola muito fora, ele põe a mão na coxa, vira pro banco de reserva ali, olha pro Dr. Galotti, o técnico, todo mundo olha pro Galotti. E aí, Galotti, o que você faz, Essa velho? é boa, hein? Essa é boa. Isso não vai acontecer. Perfeito. Foi rápido ele, foi rápido. Isso é comum, né? Não, um dos dilemas que a gente tem é saber se o atleta machucou mesmo no momento ou não, se tem que tirar ele do campo ou não, né? Isso é difícil, né? Porque naquele momento tem emoção, às vezes dói mesmo, mas é difícil de você avaliar principalmente uma lesão muscular, o grau dessa lesão, né? Não dá. Não dá, é difícil. Então você vai fazer um teste básico ortopédico, mas vai muito no feeling do atleta. Eu falo, você tem que falar, e aí? Todo mundo que joga lá é muito experiente, né? Então... Por isso que você falou há pouco, por isso que o relacionamento é muito importante, né? Você tem que conhecer. Eu imagino que sim, você falou, eu fiquei pensando, acho que esse relacionamento também vai te ajudar nesse momento. Vai, assim, é uma relação de confiança profissional, de amizade, de você conhecer o perfil do atleta. Tem muitos perfis diferentes, né? E é difícil, né? Sim, agora, claro. assim, vamos supor, aconteceu uma concussão, que é bater a cabeça, sim, que é uma sim. coisa que está acontecendo muito. Você tem os protocolos lá da FIFA, da CBF, que você sabe quando tem que tirar. Mas às vezes fica num borderline aquilo lá. O jogador deu uma apagadinha. Bem legal essa pergunta do Solera. Isso que ele falou agora é muito sério, né? Até queria pegar carona no Solera e te falar exatamente dessa questão que você apontou, né? Então, é a prova de tiro do Doc, né? No banco aconteceu alguma coisa, né? O que a experiência te diz, né? Você falou, às vezes, você conta com tempo, né? De análise. Existe deve ser muito louco, né? Na hora, assim. Porque tem que ser rápido certas coisas, não? Tem que ser rápido. O problema é assim, às vezes você tira um jogador que não era para tirar, ou deixa quando era para ter tirado. Isso vai muito de experiência, né? Claro, você tem os critérios, né? Até que ponto o técnico te enche tanto saco que te influencia? Alguns enchem. Já encheram. Solera. Alguns já encheram. Não, porque deve ser uma loucura pra eles, né? Assim, pô, ele tá bem. Na cabeça dele, tá controlado. Eu conheço o atleta. Eu conheço esse atleta. Mas aí... Então, mas aí é que tá. Você tem que conquistar a confiança da comissão. Tudo volta lá no que você falou, né? Entendeu? É um trabalho de relacionamento. Ele tem que confiar em você. E tem alguns que são difíceis de você lidar na hora. Né? São pessoas. Na hora o emocional, tá todo mundo nervoso. Às vezes você tá perdendo um jogo, é um jogador importante. Não é fácil. Eu já trabalhei com treinadores de outras nacionalidades. Às vezes tem a barreira da língua. Você fala, ele não entende muito bem aquilo. Interpretou esse A como B, aí até... É complicado. Não é tão fácil. E ele te dá uma dura, te pressiona. Então você tem que ter sua convicção. E a sua postura profissional. A sua postura. Na hora que você acha que dá, você vai. Mas Capricha, é complicado. Capricha numa pergunta pro Doc, vai. Mas deixa ele também sem... Deixar ele apertado? Claro, né? Perguntar pro Solera, assim, quando o atleta ele fica demorando muito pra ir pra fazer o exame. Qual que é o sentimento professor. dele? Imagina o que ele deve ter visto. Você né? viu, né? Você viu que o Galotti foi na veia, né? Realmente, muitas vezes, gente, acontece de você ficar muito tempo. Eu posso falar sem erro, sem chance de errar nenhuma, que o Sérgio, goleiro, ex-goleiro, atual técnico, né? O Sérgio demorou 12 horas para urinar no Pacaembu comigo. 12 horas. Muito tempo atrás, evidente. Muito tempo. Não tinha urina, não tinha jeito. O cara não conseguia urinar. Então, às vezes, incomoda, viu, Galotti? Mas muitas vezes eu tô com o Dr. Galotti ou com os outros colegas, né? Cada clube tem... A gente tem muito amigo, né?
E aí a gente fica ali conversando, a tal da resenha, né, que se fala muito no futebol. Então muitas vezes a gente tá com os amigos e fica ali tranquilo. E às vezes a gente até precisa liberar o colega, muitas vezes o colega tem uma outra coisa para fazer. E aí a gente fala, ó, confia aqui, é necessário só a minha presença. Se você quiser ir embora para casa, pode ir. Depois a gente liga, explica como é que foi e tal. Mas é muito interessante isso, né? É a medicina do futebol. Específico. É isso que vocês estão falando, da medicina do futebol. Ela é específica em todo o âmbito. Todo o âmbito. Eu vou te falar porque assim, eu trabalhei muito com luta. Eu fui atleta de kickboxing, atleta amador, obviamente, de kickboxing e tal, assim. E trabalhei muito tempo em eventos de luta. Que também é outra... É por isso que eu falo. Outro microclima, né? Cada esporte tem a sua característica verdade. específica. O atleta de futebol tem uma característica, o lutador profissional é completamente diferente. Verdade. E a medicina da luta também não tem nada a ver com a medicina do futebol. Não tem. Então, se você não entender um pouco daquilo, não vai bem. Você não aplica aquilo, né? Você não Não, consegue, você não é consegue. expurgado do negócio. Exatamente. É muito difícil. Por isso que eu falo, às vezes o médico quer ser... Ele pode ser um ótimo médico, mas se ele não vivenciou a modalidade, eu acho que fica difícil. Você tá falando daquilo que eu sempre falo, a barriga no balcão. Se não tá com a barriga no balcão... Não vai. Né? Como você faz, o que você mais gosta dentro da medicina do esporte para se atualizar? Congressos, leitores, mudou muito hoje, né? Hoje você tem a inteligência, aí você tem tanta coisa para estudar. Mas o que você acha que mais mudou contribuindo? É a nutrição? É a metabolômica? Onde você acha, fala que isso aqui para mim, ou mais de uma coisa? Eu acho que algumas coisas. Mais de uma, né? Eu acho que o que mudou hoje para ter essa longevidade, os atletas terem uma performance maior, a nutrição, obviamente, a Sim. fisioterapia mudou completamente. Antigamente era o massagista. Ele fazia a toalhinha, a garrafa, ou tirar a paulistinha com a garrafa. Não tem nada a ver. Hoje a Olha que fisioterapia... frase, Tirar a paulistinha com a garrafa. A toalhinha quente, entendeu? A fisioterapia, a nutrição, a própria medicina do futebol com técnicas cirúrgicas melhores. É verdade. Medicamentos Deixou o atleta melhores. mais longevo, né? Antigamente, vamos supor, vou dar um exemplo da minha área da ortopedia. Você vai fazer uma cirurgia hoje de joelho, lesou o menisco. Antigamente a gente tirava o menisco inteiro, hoje em dia você sutura. Se tirar o menisco, o atleta vai ter uma artrose precoce, entendeu? A técnica de reconstrução de LCA mudou tudo. A própria recuperação dessa cirurgia, Então, né? por isso que eu falo, a fisioterapia é completamente diferente, é uma coisa pré-histórica para hoje, não tem nada a ver. Você conheceu o forno de beer, né? A gente falava que era jogador pizza, só ficava no forno. Sim, exatamente. O antiflogistine, aquela pomada, aquele creme que você esquentava. Tinha a injeção do eucaliptol, a gente morria de rir. Nossa Senhora. Então, mas tudo isso a gente viveu, é divertido, assim. Vai pro livro, né? Vai pro livro. E hoje mudou tudo. E até a preparação física também teve uma evolução gigante. Então eu cito A preparação esse física. quarteto. É assim. muita coisa. É muita coisa. E uma coisa que eu gosto muito é a prevenção de lesões. Como a gente tem que tentar prevenir. Você falou bem. Hoje em dia você tem que tentar prevenir. Você vai escanear o atleta, vou escanear o atleta Solera. Pô, que lesão ele já teve? Lesão de posterior, já operou o joelho. A gente sabe pela literatura mundial que um atleta que teve uma lesão na atual temporada, ele tem 3 a 5 vezes mais chances de ter uma nova lesão. E se foi nas temporadas passadas, é de 1,8 vezes de possibilidade. Bacana, hein? Estatisticamente, é esse o número que vai mostrar. Isso daí é o British Já te Journal norteia. que tá falando, não é o Ricardo Galotti. Então, assim, a literatura do mundo tá falando isso. Inclusive, a FIFA tem um trabalho mostrando que o grande gargalo dos departamentos médicos são as lesões de isquiotibial, que são as de posterior. Eles estão preocupados porque o número quase que dobrou. Porque mudou o futebol. Então, como a gente estrutura... O corpo fala, né, Doc? O corpo fala. Então, é por isso, né? Exato. Interessante. Como a estrutura clube saúde e performance vai agir conjuntamente para diminuir tua lesão? Porque assim, tirar um jogador, vamos imaginar uma lesão grau 2, vai ficar 3 a 4 semanas fora, um exemplo. Isso aí representa
Pô, vai perder um jogador pro clube, déficit técnico, né? Um jogador importante, financeiro, que são atletas que ganham salários, assim, altos, claro, né? claro. Então tem um contexto todo isso, entendeu? Claro que o benefício técnico é o principal pro clube. Se tá numa reta final, se perde um jogador importante, terrível. Galotti, tem alguma coisa a ver, desculpa te Claro, interromper, pode falar. com grama sintética, grama natural? Você sabe falar alguma coisa pra gente? Excelente. Então, os trabalhos mostram, é porque assim, a gente já teve essa pergunta muitas vezes. né? Imagino, claro. Muitas vezes. E a gente está notando que os gramados sintéticos, pelo menos aqui no Brasil, estão aumentando. Então a gente tem vários clubes que a gente joga contra que tem gramados sintéticos. A literatura mostra que o resultado de lesões é semelhante. Semelhante. Mas não é igual. Então, não tem grande diferença. O que a gente nota após as partidas? A grande maioria dos atletas tem muita dor tendinosa. Então vai ter tendinite de calcâneo, tendinite patelar. Eu faço analogia com o tênis. Para mim, um é o saibro, outro é a quadra rápida. É o mesmo esporte, mas em superfícies diferentes. Bem legal. Entendeu? Nunca tinha ouvido falar isso. Esse Essa paralelo. analogia aí, né? Eu vejo dessa maneira. Entendeu? Só que assim, na Europa, quase não temos gramados sintéticos. Mas aqui no Brasil, por alguns fatores, os gramados estão aumentando. Uma curiosidade, o aumento de massa muscular, não estou falando volume, né? A massa muscular desses atletas, tem algum estudo que mostra a grande diferença do passado para agora, justamente para proteção às lesões? O perfil do atleta de futebol da década de 80, na composição corporal, deve ser muito diferente. Não sei, me ajuda a pensar. Não, com certeza. Hoje em dia, eu vejo dos anos 2000 para cá... Do 2000 mesmo? 2000 para cá, o treino de força é muito diferente. E tem que ser, né, Doc? Mas tem que ser. Tem que o ser, atleta tem que fazer força. É. Não adianta. Para você conseguir fazer o que eles fazem, acelerações, velocidade em alta... Músculo. Se você não tem músculo, você não só vai isso. conseguir. Entendeu? Então, assim, eu lembro muito bem já até eu estava no Corinthians na época, os preparadores já fazendo muita força. E aquilo para mim foi até um choque. LPO e tal, que não tinha, lembra? Pô, agachar pesado, sabe? É. E por isso que eu falo, é atleta. Mas é aquele papo de que o atleta ficou lento. Ficou duro. Não, Existe Eu isso? acho que... vocês é que sabem, mas eu aqui falando com vocês sempre, é um conceito antigo, né? não, isso Porque a gente- completamente ultrapassado. ultrapassado. Né? Então, assim, você vê, tem atletas aí, só se olhar na Copa. Ela tá chegando a 34 por hora. Como é que você chega nessa velocidade se não tem músculo? Isso é impossível. Entendeu? Se você for ver a métrica do que era feito antigamente de velocidade máxima, de distância percorrida para hoje, não tem nada a ver. É massa. sim. Isso aí eles têm, os estudos, entendeu? A gente sabe. É completamente diferente. O jogo é outro ritmo. Você pega um vídeo de um jogo da década de 70 e 80, hoje parece que está em slow. E hoje, com a inteligência artificial e toda essa história, você tem dados e você usa esses dados a seu favor o tempo todo. Né? É inevitável a IA, não tem, tá em todo lado. Né? Não, então, a gente inclusive é um projeto que o clube tem, né? A gente quer usar mais a IA na prevenção de lesões. né? Na prevenção mesmo. Isso, a gente está correlacionando muitos dados com IA. É por isso que eu falo, ela Você vai... imagina o banco de dados que daqui a um tempo o clube vai ter Exato. para contratar, para não sei o quê, Para tudo. Isso é um caminho sem volta. Sem volta, pra é todas igual as a áreas. internet, foi, o celular, o smartphone. É possível. Não tem como. Eu acho que assim, quem não entrar nesse caminho vai ficar para trás. Eu acho que os departamentos lá dos clubes, eles têm também que se aprimorar. Eu fui num congresso da FIFA agora, esse ano, que foi na Grécia. Congresso Isokinetics lá da FIFA. Então, assim, uma palestra que eu assisti era assim, lesões de isquiotibiais, inteligência humana versus inteligência artificial. Então, eles já estão nesse nível. Entendeu? Então, não adianta você fugir disso. O mundo tá assim. E as avaliações biocinéticas, biomecânicas, as coisas estão Não, só volta que eu fiquei curioso. Como é que é? O escutibiais, inteligência, você falou inteligência? Inteligência artificial versus inteligência humana. Na minha interpretação daquilo, daquela lesão? Espetáculo. Tá sim. Então cabe. Você falou de como que a gente está se aprimorando. Congressos internacionais, eu acho que a gente tem que ver o que está sendo feito fora.
Eu, esse ano, quando eu entrei lá no ano passado, eu entrei no clube, eu entrei em contato com o Real Madrid, Paris Saint-Germain, como é que tem o contato dos médicos de lá, como é que vocês fazem? Sempre bom você ir num congresso europeu, você vai ver o que o médico da Turquia faz, o da Inglaterra, o da Itália, o da França. Opa, onde eu tô situado nessa situação toda? Tô no caminho, tô muito eu tô no fora, caminho, nem tô perto dentro, disso. Eu acho importante, entendeu? Te norteia também. Vai te nortear, não adianta você ficar aqui, não. Sempre fiz assim, deu certo assim, vai ser assim. Aqui é Pega assim. aquela pomada lá. Aqui é assim, esse negócio me irrita. Você me falou uma coisa que me irrita. Aqui é assim. Mas isso me irrita você muito. envelhece com o próprio negócio. Então, né? É uma pena isso. Isso Então, vale para tudo. Para todo mundo. Vocês deixam o telefone ligado aos finais de semana ou desligam? Só para a galera pode ligar, vou passar o telefone no ar dos dois aqui, eles estão tranquilos. O meu vocês sabem já, né? Full time. A gente recebe muita ligação. Não, imagino, tô aqui né? enchendo o saco porque não deve ser muito fácil. Não é, porque tem a família dos atletas, né? Às vezes imagino. o filho ficou doente, e tem jogadores que não são de São Paulo, eles não conhecem, né? Então acho que cabe, isso faz parte do nosso papel, né? Tá no pacote tratar os familiares do atleta. Mas não ligo. Já pensou? Que universo, Mas né? é muito legal o Doc ter vindo aqui, porque o apaixonado pelo futebol, claro que... Mas é complexo, né? É só o biquinho do iceberg quando você vê o jogo. Mas para aquilo acontecer naquele nível, para que você grite à vontade, tem um universo lá para baixo. E as pessoas não sabem, né? Elas acham que Sim. é só ir lá e chutar a bola. Não é assim, não. Só pôr na casinha lá, a bola. Só pôr lá na casinha. E o resultado, ele norteia muita coisa, né? Mas aí é que tá, os clubes, a gente tá nesse caminho, graças a Deus a gente ganhou campeonatos recentemente, isso ajuda, né? Eu acho que chancela o trabalho, né? Que quando você às vezes não é vitorioso, incomoda um pouco, né? Mas a gente procura, todo mundo sabe o que precisa fazer. Eu já perguntei para o Solera da casa, e queria saber como isso fica gravado eternamente. Quantos anos na área então? Já chegando a quase 30, né? 30 anos. Vou fazer aquela perguntinha, Solera, com as suas vênias. Se o doutor voltasse aos 22 anos, 22, 25 anos, que conselho o doutor daria para aquele menino, que é você, profissional? O que você diria no ouvido dele que todos nós queremos ouvir? É assim, eu entrei na faculdade, o meu sonho era trabalhar em time de futebol. Era o meu sonho. Puxa vida. Eu cheguei, sim, meu pai, você tem que ser cardiologista. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser pediatra, porque eu tinha um pediatra que eu achava o máximo. Aí você espelhou, né? Você falou, quero ser esse cara aí. Eu queria ser esse cara aí. Aí depois eu vi, não é pra mim, né? Mas eu adoro futebol. E desde criança eu adoro futebol. Eu assistia a qualquer partida de futebol, não importasse qual fosse. E assim, eu já me norteei. Eu falei, eu me formei na década de 90. Falei, o que eu preciso ser para ser médico de futebol? Falei, acho que ortopedista é o melhor caminho. Eu gosto, eu sou uma pessoa muito prática e ortopedia é resolutiva. Você vai, você opera, você põe uma placa, um parafuso e resolveu o problema. Eu não tenho esse perfil clínico. Isso talvez seja um defeito meu. E aí depois eu fiz a medicina esportiva, fui me aprimorando. Eu acho que talvez eu falaria para o Ricardo da época ter feito um estágio fora do país. Uma experiência fora. Uma experiência fora, entendeu? Uma boa dica, porque realmente muda a cabeça do menino. Eu acho que eu teria uma visão mais macro, mas pra mim, na década de 90, isso era impossível. Não é tão fácil, não tinha internet. Não, imagina, era outra coisa. O fator pra você fazer uma viagem internacional era... Não era qualquer um que ia. Não era. Lembra, fulano foi, o vizinho do vizinho. Fator financeiro. Monstro. Grana. Grana. Não tinha grana nessa, não tinha. Minha família não tinha como fazer isso, né? Hoje eu acho mais fácil. Sim. Para o menino, às vezes até a própria faculdade tem um intercâmbio. Isso Isso poderia ser. Eu poderia, eu acho que eu faria. Agora o resto, no que estava ao meu alcance, eu procurei fazer. Entendeu? Acho que eu preciso melhorar nisso, eu preciso estudar mais isso, eu preciso ter mais experiências. Eu tive a sorte de ir galgando
galgando os degraus aí direitinho na carreira, sem puxar o tapete de ninguém, estudando, tendo bons relacionamentos com parceiros de trabalho, caras legais que ajudaram. Você tem que ter sorte, você tem que ser bom de relacionamento. Você vê quanta coisa, né? Quem vê também, quem está saindo da faculdade agora de medicina, já está na área, tá vendo o doutor falar aqui, fala... Né, são coisas, bom relacionamento, tudo que ele falou até agora em relação a ser um bom profissional, né? Ele falou com relacionamento bom com os atletas, etc. Faz realmente, senão você fica lutando, você dando pode ser ponta de gênio. faca. Não vai entregar, não vai. Porque você vive com pessoas, não adianta. Você não precisa ser um Einstein. Você tem que saber, você tem que ser bom, mas você tem que saber transitar no meio, entendeu? Galotti, uma pergunta. Dr. Ricardo Galotti, profissional espetacular, reconhecido no meio, tá no Corinthians. Né? O que o Galotti pode querer mais? Chegou lá. Então agora, Galotti, é só puxar a vela e deixar o vento te levar? Ou você ainda chega em casa, estuda, lê, fica atualiza, preocupado? Pô, errei nisso, acertei naquilo, mas eu preciso saber... Como é que é? Ou ele vai para aquele apartamento que ele estava comentando aqui com as câmeras ligadas na Grécia. Sim. Comprou agora, acabou de mobiliar, né? Tudo branquinho para seguir o perfil grego. Não, eu acho que assim, você não pode parar no tempo, né? Eu fico imaginando assim, se eu não tivesse feito assim, atualização, você fica muito por fora, né? A medicina, ela evolui muito rápido. Claro que, por incrível que pareça, ainda assim, tem lesões que a gente fala, caramba, isso eu nunca vi. Então que coisa. Fala, putz, mas nesse grau, como é que eu vou conduzir? Eu estudo. Eu dou uma olhada, eu estudo anatomia às vezes. Eu falo, legal. pô, esse músculo aqui... Isso é bom para os jovens, hein? O cara com 30 anos de jornada fica estudando anatomia. Eu dou uma lida. Pô, esse músculo aí, qual é a origem, inserção dele? Cara, mas pô, será que nesse mecanismo pode ser assim? Claro que não é todo dia que eu faço isso, mas em lesões muito diferentes do que eu tô acostumado, Você estuda o caso, né? Eu estudo o caso. Aí eu pergunto para um monte de gente da área, super especialista. Às vezes ele não tem a minha experiência no futebol, mas ele é um super especialista em quadril. Situação. Falou, pô, graças a Deus eu transito bem. Pô, o que você acha? Não, eu acho que pode fazer isso. Eu tento me aprimorar em alguns casos dessa maneira. Vou em todas as cirurgias que eu posso, entendeu? Todos os se casos. tem um atleta lá que vai operar, você tá presente. Eu vou na cirurgia, entro na cirurgia, vejo o detalhe cirúrgico. Peraí, tem uma lesão de cartilagem, não tem? Pra quem tá ouvindo ele falar, né? Como é que a reabilitação tem que ser porque ele tem essa lesão? Peraí, isso é importante, entendeu? E você tem que ler, às vezes a gente pega, lá no clube agora, a gente tá fazendo um hub científico. Então, assim, pô, que lesão é essa lesão? Vamos levantar um artigo disso? Vamos dar uma olhada o que tá... faz uma imersão naquilo. Faz uma imersão. Impacta todo mundo que eu digo, as pessoas que tem que impactar ali, né? Do entendeu? Ou então o teu Solera teve uma lesão X. Vamos fazer um retrospectivo aqui. Será que a gente errou na carga? Será que a gente podia ter tirado aqui, feito assim? A gente tá fazendo isso. Fechamos os olhos para essa situação aqui, ó. Poderia ser isso aqui, né? Enfim, todo mundo pensa. Assim, apesar, eu sei tudo. Porque você acaba, né? Não é assim. A verdade não é estática. Ela tá toda hora mudando. Não é, não é. Você tem sempre que ouvir. Eu gosto de ouvir, pergunto a experiência. Ligo, às vezes, para colegas de outros clubes. Pô, cara, como é que você tá... Às vezes, uma parte estrutural. Como é que você tá organizando ali esse teu departamento? Você sabe, você que ainda mais... experiente de tempo de jornada pela idade, eu acho que essa soberba médica que era antigamente, me permitam falar isso, a soberba médica vem acabando. Vem. Nós temos... Ainda tem. Porém, um bom profissional como ele, falando assim, pô, tem coisa que eu tenho... Porque se ele parar ali e achar que sabe tudo... Não. Ninguém sabe tudo. Não sabe. Você sabe uma fração... Eu sei aqui uma fração, você outra fração, a gente sabe uma gota Exato. no oceano, o resto a gente não sabe. E a informação hoje, ela é cada vez mais rápida. Cara, não tem como. Que loucura, a medicina é uma coisa... Antigamente, pra você pegar um artigo, eu ia na Bireme, lá na Escola Paulista de Medicina, precisava ler. Putz, hoje em dia você aperta um botão, sai tudo.
Ainda compara, né? Eu tô fazendo mestrado agora, Que fantástico. entendeu? Eu acho que assim, acho que cabe. Eu gosto de aula. Então, acho que sempre a gente participa de uma residência, a gente tem lá, eu sou preceptor de uma residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual, Servidor. então a gente tem aulas semanais, isso... Né? É um refresh, né? Você sempre fala, isso aqui era assim mesmo. Então, você ouve um residente fazer uma pergunta, é bom você ficar A atualizado. pergunta dele, Eu penso. ela te alimenta. Então, assim, não existe quem sabe tudo. Isso é mentira. E você tem que ter a humildade de saber que você não sabe. Às vezes você olha um exame de imagem. Caramba, peraí, será que é isso mesmo? Você tem que saber correlacionar. Hoje em dia tem muito a medicina da precisão. Da precisão, não é verdade. Se você não fizer um primeiro diagnóstico bem preciso, você erra tudo. Você erra o tempo, você erra a maneira de tratar, você erra o tempo que ele vai voltar, você vai errar o tempo do campo. Você tá tudo errado. Entendeu? Então parece fácil, mas não é. Que incrível. Monstro esse cara, hein? Incrível, incrível, incrível. Que dia hoje? Segunda? Segunda-feira. Toda segunda ele tem que vir, então. Tá tranquilo, né? Que prazer, eu que que espetacular. agradeço. É Que muito isso. legal, né? A gente esvaziar o copo assim. Um pouquinho da experiência Fantástico, de quem vive num time, né? E bonito de ver, né? Dentro da medicina. Ainda mais ele que é um apaixonado, né? Assim, nitidamente Eu gosto. transborda o amor pelo que faz. E tem que ser assim. Doc, caminhando para o final, Sim. faça suas considerações, aí eu fecho com o nosso convidado. Perfeito. Bom, minha gente, foi um prazer enorme a gente conhecer um pouquinho da medicina do futebol, a gente conheceu um pouquinho do Dr. Ricardo Galotti, esse avião, esse monstro sagrado da medicina do futebol. E eu falo para vocês, a gente vai trazer gente muito boa aqui, e o Kim quer fazer e vai conseguir fazer um evento, uma semana da medicina do futebol, da antidopagem, de performance, enfim, aguardem. Excelente. Doc, fecha aí, faça suas considerações finais e olha, muito obrigado, a gente tá... fica feliz, eu gosto quando vem um cara assim e destrói na informação, né? Muito obrigado, foi um prazer. Não, o prazer foi meu, eu agradeço o teu convite, né? O Soler é um velho amigo. E é bacana, às vezes, para quem quer trabalhar no esporte, a gente vê garotada aí saindo da faculdade, quero trabalhar num time. Saber qual é o caminho, né? Que às vezes não é fácil, você tem que se dedicar, você tem que estudar, tem que saber que você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, que tem uma pressão enorme para você ter um desempenho bom, para você... Um jogo grande ainda me dá nervoso, um jogo eliminatório ainda dá nervoso, você fica naquela ansiedade. Tem casos que a gente fica mais preocupado, como é que eu vou resolver, ainda tira o sono. Leva o trabalho para casa, vamos brincar assim. Leva o trabalho para casa, mas eu acho que faz parte. Para quem quer participar disso, eu acho que esse é o caminho. E vamos, é isso, vamos ver. A gente espera chegar esse ano, quem sabe ganhar uma Libertadores, que é o nosso projeto. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal, né, Doc? Muito bacana, muito bacana. Legal. Pessoal, é isso aí. Não deixe então aqui de curtir o canal, compartilhe, dê um like, é muito importante para o bom entendimento do YouTube. E você ainda aqui não me segue, me siga lá, Marcelo Kim _. Doutores, aquela câmera do meio. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, até. Quality Cast by Marcelo Kim.